deu certo já, então podemos iniciar essa nossa pequena formação, né? Hoje o tema, como nós falamos, como nós percebemos, né, pelo nosso aviso, é Lectio Divina, que é chamado também leitura orante da Bíblia, né? Mas antes de começarmos a falar sobre este método, precisamos parar um pouco para olhar a própria Sagrada Escritura, o que ela é. Porque o próprio método, ele se resume aos 4 passos que daqui a pouco eu vou explicar, mas esses passos, eles não nos transmitem aquilo que é realmente o mais importante no nosso contato com o próprio Deus, que é exatamente a busca da união com Ele, através do Espírito Santo, né? E mais um detalhe, para que o método possa acontecer, nós precisamos olhar corretamente a Bíblia. Então vamos parar um pouco para pensar o que ela é, qual é o objetivo dela, qual é o papel exatamente do Espírito Santo nessa história toda da chegada da palavra de Deus nas nossas mãos. E, claro, o que é importante é nosso posicionamento perante exatamente a palavra de Deus. Então, leitura orante da Bíblia não é apenas uma técnica, é muito mais desde quando a gente abordar este assunto corretamente, né? Então, nós podemos nos perguntar o seguinte: o que é a Bíblia? Parece que é uma pergunta boba, porque todo mundo sabe muito bem, mas eu gostaria hoje, mais uma vez, fazer essa pergunta, porque é sempre importante a gente se afirmar exatamente naquilo que nós sabemos, o que conhecemos e o que é o mais importante de lembrar, né? Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus. Assim que nós descrevemos ela, né? Ela, como falamos, transmite a palavra de Deus. Então, quem é o autor da Bíblia? Nós entendemos o seguinte, né? Que, na verdade, os escritores que prepararam a Bíblia eram humanos. Os autores humanos, podemos dizer, emprestaram as mãos ao Espírito Santo, que fez exatamente a Bíblia acontecer. Então, é o certo para dizer que o Espírito Santo, ele é o verdadeiro autor da Bíblia. E eu, claro, provavelmente não descobri aqui nada novo para vocês. Mas por que eu estou falando sobre exatamente o Espírito Santo? É porque tanto no momento quando nós queremos pegar a Bíblia na mão, como também fazer leitura orante da Bíblia, orar, rezar com a Bíblia na mão, nós precisamos da assistência do Espírito Santo. Isso é muito, muito importante. E este destaque ao próprio Espírito Santo como autor, que não são os homens, isso já era sempre uma afirmação da Igreja. Em 1924, o Papa Pio XII, num documento que se chama Flamante Spiritu, que é repetição das palavras primeiras deste texto, fala exatamente sobre a inspiração do Espírito Santo no processo de criar a Bíblia. Inspirados pelo Espírito Santo, escreveram os sagrados autores aqueles livros que Deus, no seu paterno amor para com o gênero humano, se dignou dar-nos para ensinar, para convencer, para corrigir, para educar na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e bem apetrechado para toda a obra boa. Aqui esse texto, ele exatamente fala claramente, né, que temos que ver que existe esta ação do Espírito Santo, quer dizer, do próprio Deus, escondida por trás de todos esses textos da Sagrada Escritura. Encontro com ele exatamente deve ser o nosso desejo, não apenas uma leitura como a leitura de qualquer livro. Né? Então essa palavra de Deus, ela chegou nas nossas mãos, né? Aqui temos um fragmento, por exemplo, do manuscrito do Mar Morto, que, claro, no início da história da nossa igreja surgiu, mas que nós sejamos aqui também claros, né? Em nenhum desses fragmentos que nós encontramos, temos qualquer certeza ou até dúvida no outro modo de ver que foi Jesus que escreveu. Vamos só nos restringir aqui ao Novo Testamento, né? Ele, com certeza, sabia ler, mas ele não escreveu nada que seria guardado pelos próprios apóstolos. Isso chama a nossa atenção, né? Então, nós precisamos olhar, então, por este lado, né? Que a Bíblia, como ela chegou nas nossas mãos, ela não caiu do céu. Precisamos, então, reconhecer o papel da igreja, que exatamente o próprio Deus, ele deu para nós esse texto, mas ele chega a nós através do papel, importante papel, da igreja. Papa Francisco, no seu primeiro discurso, o Comitê da Bíblia do Vaticano, em 2013, ele falou assim: o concílio lembrou, está falando do concílio Vaticano II, lembrou com grande clareza tudo o que está relacionado com maneira de interpretar as Escrituras está, em última análise, sujeito ao julgamento da Igreja, que realiza o seu mandato divino e o ministério de preservar e interpretar a palavra de Deus. Então, de novo, por mais que nós encontramos esses fragmentos, como esse manuscrito do Mar Morto, são apenas alguns fragmentos, mas aquilo que contém aquelas inscrições, isso foi copiado, isso foi repassado para frente. Grandes conventos tiveram na história, principalmente os beneditinos, tiveram na história realmente um papel muito importante de copiar, de juntar essas escritas. E a igreja como tal guardava essas palavras compreendendo que elas foram dadas para que a igreja cuide dela, para que a igreja possa exatamente ter este olhar cuidadoso, não só para preservar os textos, mas também interpretar a palavra de Deus. E aí podemos nos perguntar, então, por que a Bíblia foi escrita? Outra pergunta, né, que queremos hoje, neste momento da formação, também apresentar. Né? Ela foi, então, escrita para guardar a palavra de Deus? Apenas para guardar a palavra de Deus? Apenas? Alguém pensou, vamos então escrever o que Jesus falou, por exemplo, para que tenhamos a lembrança dessas palavras. Será que foi só isso, guardar a palavra de Deus? O destino da palavra de Deus não é nosso intelecto, não é nossa memória, apesar que elas têm sua importância. O destino da palavra de Deus é o nosso coração. Ou seja,
através da palavra, Deus fala conosco. Então, a Bíblia foi escrita para que nós possamos ouvir a voz de Deus, né? E aqui nós queremos lembrar também outra audiência do Papa Francisco, que exatamente fala sobre a palavra a Sagrada Escritura assim. As palavras das Sagradas Escrituras não foram escritas para permanecer presas nos papiros, nos pergaminhos ou no papel, mas para serem recebidos por uma pessoa que reza, fazendo-as brotar no próprio coração. A palavra de Deus chega ao coração. Então, não é apenas, aí eu de novo quero aqui comparar, não é apenas mais um texto, como tantos textos que existem, que é escrito para que possamos conhecer as ideias do autor. Ele pegou e escreveu, e agora nós lemos para pegar a ideia dele. Não é, não. É muito mais do que isso. Né? Então, olhamos com a palavra de Deus e precisamos olhar a palavra de Deus com a nossa fé. Né? Qual então é a verdadeira... Qual é o verdadeiro objetivo da Bíblia, da palavra de Deus? Ela, podemos dizer assim, é um veículo de carga. Podemos imaginar que chega exatamente um veículo, como a Bíblia, carregando exatamente a palavra de Deus, a Bíblia carrega a vontade, o sentimento, a mensagem que Deus nos envia. A palavra de Deus foi dada para causar efeito em nós e, como consequência, na nossa vida e até através de nós na vida dos outros. Papa Francisco também falou este ano, em janeiro, ele falou assim: devemos nos aproximar da Bíblia sem segundas intenções, sem a instrumentalizar. O fiel não procura nas Sagradas Escrituras o apoio para a própria visão filosófica e moral, mas espera um encontro. E aqui eu quero exatamente destacar essa palavra encontro. A Bíblia está nos proporcionando um encontro. E assim nós precisamos exatamente tratar dela. Eu pego a Bíblia na mão para quê? Para que aconteça um encontro. Então, vale a pena agora olhar, então, a ação do Espírito Santo na história dos apóstolos, na história da igreja. Né? Como que ele agiu? Né? Sabemos que o encontro com os apóstolos realmente trouxe grande transformação na vida deles. Nós podemos dizer, não, mas eles se encontraram com Jesus. Sim, mas quem estava atuando neles, neste encontro, foi exatamente o Espírito Santo. Então, neste encontro, através do Espírito Santo, o encontro com Jesus, a vida dos apóstolos mudou. Ganhou um outro sentido, uma nova perspectiva.